Olá, tudo bom? Olha só quem está com o microfone. Gente, eu falei para vocês em alguns vlogs anteriores que eu precisava comprar um microfone porque eu não sabia onde estava o meu. Estava aqui, encontrei. Bom, hoje, na verdade, é um vídeo bem diferente do que eu estou postando por aqui, porque eu quero conversar com vocês a respeito de como eu me tornei uma designer de sobrancelhas, mas hoje eu me enxergo como uma artista mesmo. E vai ser um papo um pouco longo, então eu decidi fazer um vídeo somente para isso, porque eu acho que faz mais sentido do que incluir junto com os outros vídeos. Inclusive, eu já tinha feito um vídeo falando um pouquinho sobre, mas eu decidi não compartilhar. Mas antes, deixa eu só pegar uma água. Bom, minha senhora, para quem não sabe, na verdade vocês não sabem, mas lá no Instagram e na minha comunicação, assim, eu acabo falando minha senhora. Então, talvez eu solte por aqui também. Enfim, gente, vamos lá. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa um pouco perdida, assim, na vida. Desde pequenininha, eu nunca tinha algo muito específico que eu gostava de fazer. Mas das coisas que eu fazia quando eu era pequena envolvia arte. Eu participei de um projeto social na escola onde eu estudava e fazia aula de pintura e eu amava. Eu costurava as próprias roupas da minha Barbie, eu amava fazer isso. E aí, ao longo do tempo que eu fui crescendo, que eu fui me tornando uma jovem senhorinha de pouca idade, eu comecei a me sentir ainda mais perdida. Sabe aquela coisa que você tá na escola e aí, ai, não gosta de matéria nenhuma, não se identifica com nada específico? Prazer, eu, naquela época. Então, quando eu me formei na faculdade, eu nem fiz. Quando eu me formei no ensino médio, eu não sabia o que, que eu queria fazer. Não sabia nem se eu queria fazer alguma coisa. E E aí a vida foi o quê? Trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar, mas ao mesmo tempo também os trabalhos que eu tive não fazia muito sentido para mim. Eu tive somente 2 empregos CLTs e um deles era de cabelo cacheado, o outro era de roupa, uma loja de roupa. Então, de alguma maneira, eu sempre estive envolvida na área da beleza, sempre estive em contato na área da beleza. E aí, quando eu estava na loja, mentira, quando eu estava primeiro no salão, eu comecei a me interessar em fazer maquiagem. E aí, eu fiz um curso de maquiagem profissional, comecei a fazer atendimento, enfim, saí lá, né, saí não, né, me tiraram de lá, me removeram do grupo. Saí da loja não, do salão onde eu trabalhava e comecei a maquiar. Só que a maquiagem, gente, precisa de uma dedicação muito grande e um anseio muito grande de viver de maquiagem. Porque, talvez, não sei se você enxerga desse jeito, mas eu acho uma profissão um pouco ingrata. Uhum. Porque você tem um investimento extremamente alto para um retorno baixo, até você conseguir se consolidar, no mercado. É aquele na beira de praia puxando água com rodo, sabe? Porque você faz e parece que nada tá acontecendo, que nada tá fluindo, que nada tá saindo do lugar. E aí eu peguei a maquiagem naquele período em que os estilos de maquiagem eram extremamente fortes, que era aquelas maquiagens extremamente marcada, com muito contorno, com muita base, com muito tudo. E eu não gostava. Eu tinha um perfil que eu compartilhava e tudo mais, mas eu não me sentia confortável em usar aquele tipo de maquiagem. Mas deu certo por um tempo, né? Comecei a atendi até que ok, assim, não tinha muitos atendimentos, mas tava rolando. Só que eu saí do salão, era 2018. Eu ia me casar em 2019.
e eu precisava de dinheiro. Não dava pra ficar nessa incerteza que era a maquiagem naquele momento pra mim. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a mandar currículo, meu seguro-desemprego acabou. A vida do proletariado, gente, que é mandado embora, é essa, entendeu? O sabor tá nisso, no seguro-desemprego. E aí meu seguro-desemprego acabou ali no início do ano, e logo em seguida eu já consegui trabalho nessa loja que eu já conhecia quando eu ainda estava no salão. Então ela abriu, eu ainda estava no salão e eu gostava das roupas e tudo mais. E aí eu acabei começando a trabalhar lá, né? Fui fazer entrevista e tudo mais, comecei a trabalhar lá. E eu amava trabalhar na loja, eu gostava muito. Eu tinha bastante liberdade, assim, para poder expor as minhas ideias e expor os meus pensamentos, então isso era muito legal. E trabalhar com moda é algo extremamente criativo, gente. Explora muito a criatividade das pessoas e te permite ser autêntico da forma de vestir. Então, tudo que a gente faz, né, tudo que a gente veste, faz, eu falo de maquiagem, tudo mais, acessórios, comunica o nosso estilo, comunica a nossa essência. Então, isso é muito legal. E eu gostava de trabalhar lá. Só que, depois da pandemia, eu comecei a entrar em um limbo assim de crise existencial gigantesca. Porque no primeiro momento na loja, eu até queria dar continuidade na área da moda, fazer um curso de visual merchandising, e assim ir aprimorando. Só que eu comecei a ter crise existencial logo ali depois da pandemia, né? Quando as coisas voltaram a funcionar normalmente. Isso já era 2021. E eu não sei no que você acredita, eu não sei no que você crê, mas eu creio em Deus, eu sou cristã, e eu acredito que as nossas vidas, elas possuem um propósito para que o nome de Deus seja glorificado. Apesar de eu naquela época não saber qual era o meu propósito, o propósito da minha existência, e eu acho que era por isso que eu tinha bastante crise existencial, eu comecei a falar assim, Senhor, seguinte, vamos estar conversando com todo respeito, mas assim, se o Senhor me criou, se o Senhor me permitiu viver até o dia de hoje, é o Senhor mesmo que vai me dar um propósito na vida. Uhum. Então é o seguinte, eu tô perdida. Eu não sei como que eu vou ganhar dinheiro. Uhum. Eu não tô feliz fazendo o que eu faço. Eu fui feliz, mas eu não estou feliz. E eu sei que eu vou cair em um lugar que eu não quero cair. Que é de ficar reclamando, que é ficar murmurando, pipipipopopó. Assim, eu quero fazer alguma coisa que eu me sinta feliz fazendo e que de alguma forma o Senhor possa ser exaltado, que o Senhor possa ser glorificado. Bom, eu falei, dá seus pulos, brincadeira, né, gente? Com todo respeito, né? Não foi assim também, não. Desculpa, Senhor. Eu acho que ele ficou olhando lá de cima assim, meu Deus do céu. Essa daí caiu mesmo, gente. Derrubaram ela na hora que ela nasceu. Não tem muitos parafusos na cabeça. Mas enfim. E aí eu realmente comecei a orar, pedindo para que Deus me desse um direcionamento. Porque eu realmente estava, assim, perdida, gente. Eu já estava muito infeliz. Comigo mesmo, por não ser alguém que tinha uma profissão definida, por não ser alguém que tinha propósitos, que não tinha perspectivas. Eu realmente não tinha nenhuma perspectiva, era perdida até esse momento. E aí, nesse meio tempo, Deus foi resgatando no meu coração momentos em que a sobrancelha fizeram parte da minha vida. Então, na maquiagem, no próprio salão onde eu trabalhei, que eu vivia. Gente, quem pegou esta época sabe. A época que a gente usava sombra escura na sobrancelha e demarcava com corretivo ou base. Época triste. Deixa guardar. E aí, menina, eu falei, interessante. Mas e aí, o que a gente vai estar fazendo com essa informação? Porque assim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para fazer curso. Eu não sei nem por onde começar. Mas eu já tinha uma certa noção porque eu fiz maquiagem, eu fiz curso de maquiagem, eu era profissional na área de maquiagem, então eu já tinha uma noção de como fazer a sobrancelha e, de certa forma, modéstia à parte, eu tenho o senso estético da coisa. Eu tenho, né? Artista, tenho feeling.
E aí eu comecei a pesquisar, comecei a procurar na internet, procurei profissionais no Instagram e comecei a adentrar este mundinho. Só que tem um problema. A gata aqui, ela não gosta de ser igual a todo mundo. Ela tem um problema que ela quer ser diferente, entendeu? Se as coisas começam a caminhar pelo mesmo lugar, tá todo mundo indo para lá, ela fala, não quero, me recuso, não vou, obrigada, beijinho, tchau, tchau. E na maquiagem eu já vinha sentindo isso, porque tava todo mundo nesse extremo de maquiagem forte, de olho marcado, pipipopopó. Eu tava, meu Deus, não é isso que eu quero. E aí eu fui caminhando ao contrário na maquiagem também, que eram maquiagens mais leves. Inclusive, nesse meio tempo, eu conheci uma profissional maravilhosa, que eu sigo ela até hoje. Hoje ela já não trabalha mais como maquiadora. A Ingrid Bela Guarda, perfeita, maravilhosa. Inclusive, saudades dos vídeos dela neste canal. E aí, fiz curso com ela e tudo mais, mas ainda assim, eu já estava na loja nesse tempo e eu percebi que eu realmente não queria seguir como maquiadora. Só que já estava caminhando para esta era mais atemporal, mais natural e tudo mais. E aí, quando eu comecei a trabalhar com sobrancelhas, na verdade, a pesquisar a respeito de sobrancelhas, eu queria que o meu trabalho fosse diferente do que estava sendo vendido no mercado. Eu queria que o meu trabalho fosse na contramão do que estava sendo vendido no mercado. Por quê? Na época, e às vezes até hoje, vemos que a sobrancelha ela segue um padrão. Ela tem uma padronagem de marcação. Na minha cabeça, meus anjos, não funciona desse jeito. Eu estudei sobre visagismo quando eu fui maquiadora, quando eu comecei a trabalhar com sobrancelhas, comecei a pesquisar, na verdade, eu já sabia que assimetria é algo comum e é algo que todas as pessoas possuem. É muito difícil encontrarmos pessoas que são simétricas. Nenhum lado do nosso corpo é igual ao outro. Então, na minha cabeça, não fazia sentido eu fazer uma sobrancelha em que eu ficava, olha, a medida dessa sobrancelha é 10. Números ilusórios, tá? É 10. Então, essa daqui que tem 12 precisa virar 10. Então, a gente vai perder ou um pouquinho aqui da frente, ou um pouquinho da cauda. Na minha cabeça, isso não fazia sentido. Ai, porque a altura dessa daqui tá X, mas não pode porque essa daqui é assado. Então, essas padronizações fazia com que todas as pessoas ficassem com um olhar parecido. E isso me incomodava. Tanto me incomodava que na época que isso estava muito em alta, eu parei de fazer minha sobrancelha porque era dessa forma, era o que tinha no mercado. E passei eu mesma a cuidar da minha sobrancelha. E aí eu comecei a pensar, tá, beleza, eu vou começar a trabalhar com sobrancelha e eu quero ir para este método. Se não for dessa forma, se não for com essa marcação, qual vai ser a marcação que eu vou trabalhar? Como eu vou trabalhar? E aí foi que eu comecei a perceber que daria para eu trabalhar com a marcação à mão livre. E, gente, é aqui que entra o meu modo artista. Porque através da marcação livre eu consigo de fato criar uma sobrancelha que se torne única para cada cliente. Ponto. Nisso eu comecei a treinar, né? Treinava por aplicativo, ia fazendo no lápis mesmo, só para ter mais pulso para fazer. E aí, com o pouco dinheiro que eu tinha ali naquele tempo, naquela época, eu comprei os materiais. Eram pouquíssimos materiais básicos, assim, pinça, sabonete, gel de limpeza, no caso, escovinha, palito, enfim. E aí também eu queria algo que pudesse estimular o crescimento do pelo. Porque eu não sei se eu falei, mas o nome do meu procedimento é Design Atemporal Estratégico. Então, ele é um design estratégico que é feito de acordo com a sobrancelha de cada cliente, mas ele também é pensado no longo prazo, por isso, atemporal. Então, eu queria ofertar para os meus clientes algo que estimulasse o crescimento
para que a gente não ficasse nessa remoção excessiva e se tornasse de fato uma sobrancelha mais natural, com um aspecto mais natural, bem feita, bem epilada, porém com um aspecto natural. E aí eu fiz um curso, encontrei uma profissional, a Jennifer, não sei o sobrenome dela, gente, é um sobrenome meio estranho, mas é a Jennifer. E aí eu fiz o curso de que mesmo? Argiloterapia e aromoterapia, né? Que é com óleos essenciais, óleos vegetais, enfim. E aí eu incluir também esse protocolo no meu atendimento. E comecei a postar os horários que eu tinha disponíveis, os poucos, e aqui entra uma parte muito importante. Eu trabalhava, né, e eu trabalhava durante a semana, das 10 às 19, e aos sábados das 10 às 2 horas ou 3 horas. Eu acho que já tava às 2 horas, mas enfim. Então, eu atendia antes de ir pra loja e às vezes eu atendia depois que eu saía da loja, e assim foi começando. Para minha surpresa, eu comecei a atender muitas clientes, mais do que eu havia imaginado, mais do que eu havia projetado. Muitas clientes assim, gente, no máximo umas 10. Eu tenho clientes que estão comigo desde aquela época, desde 2021, que daí eu comecei a atender em 2021, era junho mais ou menos. E eu tenho cliente desde aquela época. Vocês têm noção? E assim começou a minha história na área da sobrancelha, e eu fui persistindo. Eu nem sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu só aceitei o que Deus colocou no meu coração e falei: se o Senhor vai fazer isso acontecer, então tá tudo bem. Nem sei o que vai acontecer. E aí eu comecei, fui comprando mais materiais, fui aumentando um pouquinho o material, e naquela época, gente, eu basicamente pagava para trabalhar. Eu não tinha nenhum lucro em cima do que eu ganhava, porque eu acho que eu comecei cobrando uns R$ 40, 40, 45 com coloração, alguma coisa assim. Comecei com um preço até que ok, né? E eu trabalhava em domicílio, então atendia cliente de lugar em lugar. Eu tinha uma necessairezinha, que eu comprei durante a pandemia, que estava na promoção da Renner. Depois eu fui para uma maior, porque começou a ter mais produto para usar e tudo mais, e mais clientes para atender. Então eu montava os kits das clientes e colocava na necessaire, ia até a casa de uma, a casa de outra, e assim foi seguindo. No final de 2021 eu percebi que estava dando certo, mas eu não ia conseguir manter o ritmo que eu estava. Peraí que eu vou beber água. Eu não ia conseguir manter o ritmo que estava, porque atender em domicílio, gente, era um pouco cansativo com a rotina que eu tinha de trabalho também. Então, em 2021, no finalzinho, eu comecei a procurar algum espaço, no Facebook, inclusive, naquele marketplace. Comecei a procurar algum espaço que eu conseguisse locar por período, enfim, e eu encontrei. Comecei a atender lá em abril de 2022. Eu pesquisei bastante, vocês podem ver, por bastante meses. E aí, em 2022, abril, eu entrei lá. Abril ou março, acho que foi finalzinho de março para abril, janeiro, fevereiro, março, aquela que não sabe a ordem dos meses. Boa. E aí eu comecei a atender. Foi crescendo cada vez mais, foi caminhando as coisas, foi andando e foi dando certo. O volume de cliente foi aumentando, a procura foi aumentando, e as clientes buscavam justamente o tipo de serviço que eu estava ofertando, que era uma sobrancelha mais natural, uma sobrancelha mais mais personalizada, de acordo com as características de cada uma, e essa era a minha comunicação também, e é a minha comunicação até hoje. E aí chegou 2020, final de 2022, e eu ainda estava na loja, e eu comecei a entrar em um outro colapso, porque estava dando certo, mas eu estava vivendo uma rotina extremamente exaustiva, porque antes de ir para a loja, eu trabalhava, antes e depois que eu saía da loja, eu também trabalhava.
Como eu já estava com esse espaço físico, ficou um pouco mais fácil para mim, porque eu ia para um único lugar, atendia, ia para a loja, voltava, atendia num único lugar. Eu chegava super cedo, teve vezes que eu atendia cliente às 6 da manhã, teve vezes que eu já cheguei em casa 10 da noite, e aí você pensa, nossa, tava ganhando muito dinheiro. Não, não tava. Porque à medida que ia crescendo as minhas clientes, o custo ia ficando maior também. E eu não tinha a ideia que daria para amenizar esse custo, e eu também não tinha mentalidade financeira para reter mais do que gastar. Até porque a gente já estava num período que as coisas estavam mais caras. Então, acabou que eu usei desse dinheiro até então, aquele momento, não era tipo uma outra profissão. Era como se fosse uma renda extra, né? Eu não estava enxergando como um negócio naquele momento. Era uma renda extra. Então, eu não estava com essa mentalidade de, não, vou reter, vou reter, vou reter. E aí chegou 2023 e eu realmente estava assim, no auge do cansaço. Eu estava extremamente exausta mentalmente, emocionalmente, eu não estava mais aguentando. Tava ficando muito cansativo. E ao mesmo tempo eu falei, nossa, como que eu vou sair daqui, no caso da loja, para viver só de sobrancelha, se eu nem sei se vai dar certo, como vai dar certo. E enfim, aconteceu que eu conversei na época, né? A minha chefe percebeu que eu não tava bem. Tava bem assim, perdida, gente. A minha cabeça tava entrando em um colapso gigantesco. E aí a gente acabou conversando e eu acabei saindo de lá. E, detalhe, antes disso tudo, 2022 eu já percebi que eu teria que escolher uma coisa ou outra, mas eu estava tendendo mais para a sobrancelha, né, para esta área que eu estou atualmente. Então eu já comecei a pesquisar algum lugar que eu pudesse estar sozinha, porque na outra sala eu atendia dividindo com outras profissionais. E aí foi quando eu encontrei aqui. E aí em abril de 2023 eu comecei a trabalhar aqui. E a sala, do jeito que tá hoje, não era assim, né? Eu usei a maca que a dona aqui do espaço tinha, usei a poltrona que a dona do espaço tinha, então eu não tinha nada. Eu só vim com os meus produtos e tudo que tinha disponível para utilizar ela me emprestou. E algumas coisas me emprestou até poucos meses atrás. E enfim, mas para mim tava tudo bem, eu tava feliz porque eu estava num lugar só meu, que eu ia conseguir ter um pouco mais de liberdade de horário também, porque na outra eu tinha que ficar sempre perguntando para as outras profissionais se podia ou não atender ali, sabe? Então, o que aconteceu? Entrou 2023, mudei e tudo mais, comecei a ficar louca, maluca, porque era realmente uma rotina muito exaustiva e eu também não conseguia, eu me sentia um pouco culpada por não estar me dedicando 100% à empresa que eu trabalhava, eu me sentia muito culpada, gente, muito, muito culpada por isso. Mas ao mesmo tempo eu queria entender que fazia parte e tudo mais, porque eu já não estava mais ali, mas ao mesmo tempo eu queria ficar, enfim. Então, o que aconteceu, né? Saí de lá e comecei a estar 100% aqui. E desde então eu tenho vivido bons dias como empreendedora, porém nem sempre todos são bons. Mas a verdade é que, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto feliz e me sinto realizada fazendo algo que eu me descobri amar fazer. Me sinto feliz e realizada por conseguir criar como uma artista, através do olhar de cada cliente que eu atendo. E através disso conseguir colocar a minha essência, colocar a minha visão de mundo a respeito de sobrancelhas, a respeito de beleza, a respeito de estética. E isso é muito gostoso. Foi fácil? Não foi. Mas certamente todo esse período que eu vivi foi extremamente necessário para que eu não desistisse. Eu acho que em nenhum momento eu pensei em desistir de atender e de continuar.
Como eu falei, eu nem sabia o que estava fazendo. Eu só estava seguindo aquilo que foi colocado no meu coração e pedindo para que eu pudesse fazer da melhor maneira possível. Óbvio que tem muitas coisas que precisam ser ajustadas em relação à minha mentalidade mesmo. Mas, ainda assim, eu sou muito feliz de ter começado e de ter acreditado, não em mim mesma, mas ao mesmo tempo em mim mesma, mas numa palavra que foi colocada no meu coração, sabe? Eu sempre fui muito insegura e pela primeira vez na vida eu me sinto segura fazendo algo que eu me sinto boa fazendo, porque por muito tempo eu não me achava boa em alguma coisa. E quando a gente descobre o que a gente gosta de fazer e faz isso, a gente percebe que somos sim boas. Talvez não vamos ser boas em tudo que as pessoas acham que a gente deveria ser boa, mas somos boas naquilo que acreditamos que faz sentido para nós. Então, se você está começando na área ou se você deseja começar na área, o que eu posso te dizer não vai ser fácil. Você não vai ter todos os dias bons, mas isso não anula o fato da existência dos dias bons, né? Por muitas vezes eu atendi com chuva, assim como está o dia de hoje. Chegava na cliente com a canela toda molhada e ela falava pra mim, nossa, achei que você não iria vir. Eu falei, não, minha filha, claro que eu venho, tá doida? Você acha que uma chuva vai me parar, pô? Não vai. Então, que se esse é um desejo do seu coração, não se iluda com o que as pessoas estão dizendo, que você vai ficar rica, que você vai ficar isso, que você não sei o que não sei o que lá, porque você vai... Não se iluda com isso, mas faça. E coloque a sua essência nisso, porque vai dar muito certo. Tem dado certo comigo, e eu sei que vai dar certo com você. Eu comecei em 2022, estamos em 2025, e tem muita coisa ainda para crescer, muita coisa para evoluir, mas estou caminhando. Enfim, era isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. E comecem, seja lá o que for que vocês queiram começar. E acreditem, se não for em vocês mesmos, naquilo que está no seu coração. Porque pode ser Deus falando com você. Um beijo.